A paz do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com você. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical aqui no canal Boas Notícias. Ainda estamos comentando as lições da revista Lições Bíblicas da CPAD Adultos. Estamos neste último trimestre de 2023 com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de hoje, o subsídio da lição é a lição número 7, para 12 de novembro de 2023, com o assunto a responsabilidade da igreja com os missionários. Meu amado querido irmão e irmã, onde você congrega, a igreja está envolvida com a obra missionária? Ela ajuda a manter algum missionário? Tem missionário da própria igreja enviado para outros lugares? Não? Bom, nunca é tarde para começar. Toda igreja, toda congregação pode se envolver com a obra missionária de alguma forma, inclusive fazendo parcerias com as igrejas que têm. Alguns podem dizer, não, nossa igreja é muito pequena, o nosso povo é pouco, não tem como a gente fazer missões. Tem sim. Além de vocês fazer a missão local, evangelizando onde estão, pode fazer parceria com igrejas maiores que têm missionários no Brasil e fora do Brasil e de alguma forma cooperar com a obra missionária. Dá para todo mundo participar. Muito bem, então a responsabilidade da igreja com os missionários. O textuário diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. A verdade prática diz, é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Integralmente. A leitura bíblica em classe está em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 9 ao 14. Diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do seu ministério missionário, da sua função ministerial e seu sustento, para os irmãos de Corinto, igreja que não lhe deu sustento. Não lhe deu. E ele abriu mão porque viu que o povo ali era difícil, o povo não era fácil de lidar, e nessa parte financeira era algo muito melindroso. Paulo preferiu não usufruir dessa ajuda daquela igreja. Mas ele, depois que ele foi embora, que escreve a carta para eles, ele explica. Mas ele diz aqui que tinha todo direito como qualquer outro, porém não quis ser um peso para ele. Ele não quis ser um peso para aqueles irmãos. E ele usa aqui o exemplo do animal trabalhando, né? Que se usava o boi para debulhar, e algumas pessoas pegavam um saquinho, colocavam na boca do boi ou do cavalo, tá? Amarrava para que ele não comesse nem um pouquinho enquanto trabalhava. Ele diz que isso não é correto. A palavra de Deus mesmo já avisava lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que não devia se atar a boca ao boi que debulha, certo? Dizendo que aquele obreiro, aquele missionário que está trabalhando com aquela comunidade de fé deve usufruir também das bênçãos materiais, como ele fala aqui, carnais, daquela igreja, o seu sustento. Por isso que termina aqui o versículo 14 dizendo, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não viva de outra coisa. Mas a gente vai ver uma lição para frente, o fazedor de tendas como ele era, ele soube se virar, certo? Muito bem.
O envio de missionários ao campo requer planejamento com o propósito de cuidar integralmente do missionário e também da sua família. A introdução da lição diz: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente, em tudo, tá? Espírito, alma e corpo, integralmente, dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem carreira. Inclusive quando eles aposentarem, que voltarem do seu campo de trabalho para a igreja que o enviou, seja recebido e seja cuidado ainda. Por isso, nesta missão, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. A palavra-chave da lição é exatamente a palavra responsabilidade. Certo? As necessidades dos missionários precisam ser comunicadas com precisão, a fim de que haja conscientização da realidade do campo missionário, além de proclamar período de consagração, de oração e de jejum pela família dos missionários do campo. Infelizmente, tem pessoas nas comunidades de fé por esse Brasil afora que pensam que lá onde o missionário está, ele está a desfrutar da oferta que a igreja manda e vivendo de uma vida nababesca, sem problema algum, morando em um outro país e tudo mais, criando seus filhos nas melhores escolas daquele país. Parece que tem gente que pensa assim, acha que a vida do missionário é uma vida de turista. E por isso, por esse pensamento, de certa forma, eu posso até dizer, influenciado pelo inimigo da obra missionária, Satanás, muitos fecham a sua mão para a obra, porque não vê o missionário como um obreiro, um homem ou mulher de Deus, mas simplesmente como alguém que está lá fora do país, fazendo um trabalho de evangelização e que a igreja está lhe sustentando. Não é dessa forma. O missionário é um verdadeiro herói, as missionárias são verdadeiras heroínas, homens e mulheres de Deus, que estão longe da sua casa, da sua cultura, do seu lugar, do seu conforto, para se adequar a outra situação, até mesmo a outro tipo de alimentação, outro tipo de idioma, ser aceito pela comunidade, é coisa que demora, e levar a obra a obra à frente, falando do Senhor Jesus Cristo, aos trancos e barrancos, mas também com a ajuda do Espírito Santo. E muitos não sabem o que eles realmente sentem na pele quando estão lá. Precisamos, inclusive, nesse cuidado com eles, estar mais próximos e entender a sua realidade, tá? A igreja, o primeiro tópico fala sobre a igreja e o sistema de apoio missionário. Sistema de apoio missionário. Na igreja que Deus me deu o privilégio de estar pastoreando, criamos o sistema de adoção missionária, muito parecido com esse aqui, SAMI. Aqui também dá certo, Sistema de Apoio Missionário, SAMI. A responsabilidade da igreja, né, em sustentar o missionário deve ser algo que o povo tem que ver, não como apenas alguém da igreja que foi mandado para fora, mas vê-lo como um obreiro da igreja. Um obreiro da igreja servindo em outro lugar. Para muitas igrejas no Brasil, o missionário que está fora é como se ele não contasse como obreiro da igreja local. Tem ministérios que quando o missionário regressa depois de 3, 4, 5 anos, diz, não, mas ele não era obreiro aqui não pode dar uma congregação boa para esse obreiro não, para esse missionário, porque ele nem era obreiro daqui, ele era um missionário. Gente, pense num negócio desse. Quer dizer que lá fora ele não era o homem de Deus, o pregador, o ensinador, não estava fazendo nada. Às vezes muito, muito mais do que ficaram na cidade dando apoio. Muito mais. Tá? O missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a responsabilidade da igreja que enviou. Muito bem. O sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. A ideia de dar todo esse apoio que ele precisa é exatamente para que suas atenções, seu tempo, seu raciocínio e tudo mais não se volte para outras atividades. Que esse missionário, esta missionária tenha realmente o necessário para que venha doar-se o máximo para aquilo que ele foi enviado. Tá? Toda energia
seja para o trabalho de missões. Porque não podemos esquecer que os missionários também têm família lá com eles, tem esposa, tem filhos, e ele precisa ter esse cuidado também com a sua família, com as suas crianças, certo? Tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé. Quem vai para o campo de batalha, para a linha de frente, o missionário tem que ser uma pessoa de fé. Mas a igreja, que envia os irmãos que sustentam, também devem ser pessoas de fé, certo? O missionário é um tipo de pessoa que aprendeu a viver de milagres. É um tipo de pessoa que aprendeu a experimentar, a vivenciar, ter essa experiência de milagres. Milagres na área de saúde, milagres na área financeira, na área espiritual, milagres de muita forma. Sinais, prodígios e maravilhas sempre está acontecendo onde tem missionário trabalhando. Exatamente para que isso lhe alimente a sua fé, a sua esperança, a sua convicção e não desanime. Então, os milagres permeiam a vida do missionário, mas também da igreja que sustenta missionários. Igrejas que experimentam capacitar, enviar e sustentar missionário passam a vivenciar milagres que não vivenciaram antes. Porque quando fazemos a obra missionária, quando chegamos a lugares onde o Senhor não foi anunciado, onde se estabelece um novo trabalho, uma nova comunidade de fé, estamos fazendo aquilo que mais agrada o coração de Deus, certo? Então é isso aí, o missionário aprende a viver de fé de tudo enquanto. Às vezes o dinheiro atrasa, às vezes acontece um problema. Olha, imagine o país que o missionário está, entra em guerra. A igreja até tem o dinheiro para mandar, mas não tem como esse dinheiro chegar às suas mãos. O sistema bancário do país lá pode ter colapsado, pode ter dado algum problema, não tem como ele nem esse dinheiro ser depositado. E às vezes é até depositado, mas por o país estar em guerra, fica às vezes difícil para bancos funcionarem, abrirem sistema bancário e tudo mais, e o missionário sacar esse dinheiro. E aí? Aí novamente a fé entra em ação na vida do missionário, certo? Bom, ainda seguindo aqui a sequência, o cuidado integral dos missionários no segundo tópico, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Vez por outra, é bom a gente enviar um pouco a mais do costume de todo mês. Exatamente porque existem algumas demandas que surgem no nosso dia a dia, na nossa família, aqui em casa, onde a gente está, que fogem do nosso orçamento. Isso também acontece com o missionário lá. Pode adoecer, uma criança pode também adoecer, a esposa pode precisar de um tratamento a mais. Podem acontecer situações. Então, sempre que a igreja que envia puder, em algum mês, mandar um pouco a mais, no final do ano, mandar até o dobro do que costuma mandar, para que ele tenha um final de ano mais tranquilo, um Natal com a sua família e tudo, isso também é muito interessante, tá? O missionário precisa ser cuidado integralmente. Ele precisa também de acompanhamento pastoral. Porque lá no campo missionário, o missionário é o pastor, ele é o psicólogo dos irmãos, ele é o evangelista, o professor, ele é tudo. Todo mundo corre para ele. E ele corre para quem? Para quem que ele corre? Com a esposa, para contar suas dificuldades, suas lutas, suas tristezas. Com quem ele compartilha? Então, ele precisa também de acompanhamento pastoral, certo? O cuidado com o missionário diz respeito também ao planejamento de visitas. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Lembrei-me que uma certa vez fomos ao Chile, uma caravana de obreiros, de ônibus. Saímos aqui do Brasil, aqui do Maranhão para lá. Visitamos alguns missionários na estrada, mas o objetivo final era o Chile, onde o missionário estava fazendo um trabalho e tinha conseguido um terreno
iria fazer uma igreja. Estávamos indo lá, primeira vez que fui ao Chile. Estive lá por 2 vezes. Paramos em uma cidade fronteiriça chamada Mendoza, na Argentina, antes de subir a Cordilheira dos Andes. E ficamos sabendo de um missionário brasileiro naquela cidade, através de uma informação de um pastor lá de Buenos Aires, que também passamos por lá. Fala, tem um missionário brasileiro lá em Mendoza. Conseguimos o contato, achamos aquela família. E eles ficaram muito felizes de uma caravana de obreiros e obreiras estar com eles. Organizou um culto, convidou todos os irmãos, avisou que ia ter uma caravana de brasileiros do seu país. E a igrejinha, os irmãos foram e foi um culto abençoado. Terminou umas 10 horas da noite. E mesmo assim eles pegou seu carrinho e acompanhou-nos até a saída da cidade, até um posto para abastecer o ônibus e tudo. E já estava dando meia-noite e ele querendo conversar, e ela também, a esposa, querendo conversar e conversando, e aquela alegria. E foi uma dificuldade para a gente, para nos despedirmos daquele casal e da sua filhazinha. Ficamos sabendo que eles estavam lá há 4 anos e nunca tinham recebido a visita de ninguém da igreja que os enviou. Não tinha as redes sociais como hoje. Não tinha o WhatsApp. Não tinha era só comunicação via telefone mesmo, ou cartas, se fosse o caso. Então eles estavam felizes demais porque há 4 anos não conversavam com ninguém do português, o seu idioma, certo? E ninguém, a igreja estava mandando o sustento direitinho, mas nunca ninguém foi visitar, nem o pastor presidente, nem secretário de missões, ninguém nunca tinha ido do Brasil lá em 4 anos, e eles não tinham voltado ao Brasil em 4 anos. Então, imagine a alegria deles em estar conversando com o povo do seu país, na sua própria língua e tudo. Eu fiquei pensando, meu Deus, não é fácil. Eu tentei me colocar naquela situação. Como seria eu, 4 anos fora do meu país, do povo, da igreja onde eu nasci, cresci, me casei e tudo, e de repente estou em um outro lugar, uma outra cultura, o tempo todo sem receber nenhuma visita, sem receber um obreiro, e não é fácil, não é fácil. Então, o missionário também tem sentimentos, tem emoções, como eu disse, são verdadeiros heróis, mas ainda estão no corpo de carne, têm sentimentos e precisam ser cuidados, certo? Bom, outra coisa interessante que a gente precisa falar aqui. Chega um tempo que a igreja traz aquele missionário para passar um gozo de férias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, reanimar, né, digamos assim, respirar e tudo, dar aquela descansada para voltar de novo para o seu local de trabalho. Aí sabe o que muitas igrejas fazem? O missionário está lá 2, 3, 4 anos, trabalhando quase que 24 horas, carregando pessoas doentes no seu carro, indo a pé na lama, na chuva, repartindo com eles um pouquinho que chega, até mesmo da sua própria comida e tudo. É uma dificuldade. Aí vem, vou passar 30, 40 dias, 60 dias lá com o meu povo, com a minha igreja, com a minha família. Aí quando chega, já tem uma agenda para ele do mês inteiro. Domingo em tal lugar, segunda em tal lugar, terça em tal, quarta, não sei o quê, no culto das irmãs, da mocidade, eu não sei o quê, uma cruzada, sei lá. Já fazem logo uma agenda toda pro coitado. Que férias são essas? Que férias são essas? Ele veio para ver culto de novo, como ele via há 3 anos atrás, porque agora lá é diferente, não tem tocador, não tem violão, não tem bateria, não tem coral, não tem cantores, não tem vários. Ele é o pregador, ele é o cantor, uma esposa, é o professor da escola, é tudo enquanto. Então ele veio agora para dar aquela respirada, para congregar, para ouvir mensagem, ouvir a palavra do seu pastor, do professor da escola dominical, para se abastecer, para se alimentar de novo e tudo. Mas não, chega, trabalho, e muitos até dizem, se não for pregar lá na minha igreja, não manda uma ofertinha para tu também, mas não. Entendeu? Ainda faz ameaça. Então ele veio
para descansar o corpo, a mente, mas também para alimentar um pouquinho mais o seu espírito e ter algo mais para levar para o pessoal lá. Ver novas experiências de novo, né? Ver outras coisas que quando ele saiu há 2, 3, 4 anos, as coisas mudam muito, então precisa se reciclar e voltar novamente, animado, cheio de esperança e fé. Mas não vem, descansou do quê? Às vezes é até um pouco doente, volta mais doente. Não pode ser assim, certo? Então é isso aí, queridos. Esta lição nos diz ainda que fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários e ainda lembrando que devemos orar e jejuar por eles. A igreja que envia, que está aqui na retaguarda, deve orar e jejuar por eles. Você e a sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Deus deseja que seu povo se comprometa, que assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Lembrando que há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Amém? Cuidemos deles, façamos com que a caminhada deles, a carga seja mais leve. Como diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo em Gálatas, levemos as cargas uns dos outros e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, do seu amor e misericórdia. Se você não está envolvido ainda com a obra missionária, procure se envolver de alguma forma e ajude homens e mulheres de Deus que estão nesta lida aí, fora da sua cidade, da sua igreja local, aqui mesmo no Brasil, em uma etnia indígena ou mesmo em outra nação. Que Deus nos abençoe. Obrigado por chegar até aqui. Curta, compartilhe e nos ajude a divulgar o canal Boas Notícias. Até o próximo subsídio, se Deus quiser.